dia, tudo bom? Vamos para frente 3, Canelo 2, né? Vamos lá, vai. Vamos falar sobre sistema respiratório. Falar de sistema respiratório. Falar de respiração, pessoal, é falar de um conjunto de eventos químicos, mecânicos, musculares, associados ao esqueleto, certo? Que vão permitir o ganho do oxigênio e a eliminação do CO2. Então, na verdade, a definição de respiração é um conjunto de procedimentos químicos mecânicos que vão permitir as trocas gasosas entre o nosso organismo, entre o organismo e o ambiente. Isso se faz necessário para, relacionado à digestão, pegar os alimentos, metabolizá-los e transformar em energia para manter as nossas atividades, ok? Então, a respiração foi uma aquisição necessária para o estabelecimento dos seres vivos no ambiente. Os vegetais respiram, então é uma coisa necessária para manter-se o metabolismo energético, fornecendo energia e assim permitindo a vida, tá bom? Beleza? Bom, num curso evolutivo, pessoal, existem alguns tipos de respiração, de mecanismos respiratórios, de estruturas respiratórias, contidos células, órgãos, certo? Que vão fazer isso. E a evolução se dá principalmente com a associação com o sistema circulatório, sangue. É o sangue que é responsável, entre outras funções, transporte de nutrientes, transporte de excreta, transporte de hormônios, transportar o oxigênio e o CO2. Tanto é que o sangue é chamado de arterial, que transporta oxigênio, venoso, que transporta CO2, beleza? Então, alguns tipos, pessoal, na evolução. Um dos primeiros tipos de respiração, lá nos quinidários, lá nos poríferos, nos aquáticos, é por difusão. A água se difunde, dissocia-se, deixa oxigênio, a água pega o CO2 e elimina através de bicarbonatos, tá bom? Então, é uma respiração que a gente chama de cutânea, tegumentar ou por difusão. Difusão porque a água vai difundir os gases respiratórios, tá bom? Selenterados, poríferos. Já os platelmintes, nematelmintes, ele tem uma respiração cutânea simples, tá? Por difusão, o oxigênio e o CO2 difundem-se, tá bom? A respiração vai ficar top mesmo, vai ficar legal nos anelídeos minhoca. A respiração é cutânea, pele. Então é pela pele que difunde-se o oxigênio e sai o CO2, e aí é transportado pelo sangue. O sangue aparece pela primeira vez neles anelídeos, tá bom? O sapo também tem uma respiração muito semelhante a essa cutânea tegumentar dos anelídeos e tem características que permitem essas trocas. O tegumento do sapo, o tegumento da minhoca, isso já caiu no vestibular, eles são umidificados. Porque a pele da minhoca, porque a pele do sapo são molhadinhos, para facilitar trocas gasosas. Então essa umidificação, ela permite, né, e facilita as trocas gasosas. Então o primeiro tipo de respiração muito simples é a respiração cutânea ou tegumentar ou pela pele através da difusão, certo? Aí a coisa foi se especializando, mas os primeiros animais são aquáticos, sabemos disso, tá bom? Então eles desenvolveram um órgão para fazer essas trocas gasosas contendo água. Então são as brâncas. As brâncas são lâminas finas paralelas. Então vai ter um monte de lâminazinha onde passa a água. A água deixa o oxigênio, como lá nos anteriores, deixa o oxigênio e sai com bicarbonato, HCO3, tá bom? Então, as brâncas são estruturas respiratórias dos aquáticos. Anelídeos aquáticos, nereis, palolo. Os moluscos são aquáticos, tá bom? Os crustáceos, artrópodas crustáceos, equinodermas, peixes. E os anfíbios na fase larval. Guardem anfíbios, já falei cutâneo, agora estou falando fase larval. Girino, aquático, respira por brâncas.
As brânquias, pessoal, seriam os pulmões dos terrestres. Eu sempre falo isso em aula, tá bom? Então, relaciona assim, ó, terrestre tem pulmão, aquático tem brânquias. Então, são nomes diferentes para a mesma estrutura, permitir trocas gasosas. Perfeito. Um detalhe só. Às vezes a gente está dando aula de peixes e eu falo assim, ó, atentem para uma diferença super importante que são as fendas branquiais. Fendas são aberturas por onde vai sair a água, contendo bicarbonato. Então é o órgão de saída, tá bom? E o número de pares de fendas diferencia os peixes cartilaginosos condrícteos dos peixes ósseos. Os peixes condrícteos, tubarão, raia, eles têm 5 pares de fendas. 5 pares porque é 5 desse lado e 5 desse lado, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, 5 pares de fendas branquiais, ok? Enquanto os peixes ósseos, os trípteros, 4 pares. 5 cartilaginoso, 4 ósseo, tá bom? E o pulmão é o órgão respiratório dos terrestres, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá bom? Então é pulmão, fechou a conta, tá bom? Mas aí você vai me falar, e já caiu no vestibular, quais são os tipos de respiração dos anfíbios? Eu falei 3, cutânea, branquial e pulmonar. Na verdade existe uma quarta respiração, porque na verdade o sapo ele não consegue fazer esse movimento respiratório. Inspirei. Não, ele faz assim, ele inspira, enche a boca de ar e aí forma aquele papão. E aí ele deglute. Então ele chama de respiração bucofaríngeo e ele faz isso com a chá. É bem característico, né? Muito bem. Beleza, pessoal. Então a gente pode falar assim, várias questões vestibulares caiu assim. Relacione o ambiente ao tipo de respiração dos anfíbios, tá bom? Então, quando aquáticos, larval, girino, ele respira por brânquias, ponto. Quando adulto, ele respira por pulmões, essencialmente pulmões, 85% pulmões, e o restante cutâneo, tá bom? Então também tem uma célebre questão da FUVEST que diz assim, se eu ensacar as galinhas e se eu ensacar os sapos, quem morre primeiro? A galinha, porque ela tem a respiração exclusivamente pulmonar. O sapo não, ele tem a respiração pulmonar e auxiliado pela respiração cutânea. Então ele vai viver um pouco mais que a galinha, tá bom? E aí vem exceção, pessoal. Exceção, para variar, artrópodas, maior filho, maior representante. Eu tenho traqueal. Traqueal é uma respiração em que você tem o seguinte. Se você olhar o corpo de um inseto, uma baratinha, ela vai estar cheia de pintinhas pretas. Não são pintinhas, são orifícios, são poros. De lá comunica-se um caninho, que a gente chama de traqueia. Esse caninho ele vai se dividindo em canos menores, em traqueias menores, em traqueídes, e vai diminuindo, e chegando ao tamanho de uma célula. Então, o que quer dizer isso? Que não tem sangue transportando oxigênio nos insetos. O oxigênio que entra pelos espiráculos, que são os porinhos, os buraquinhos no corpo, ele se difunde na forma de gás e chega na forma de gás diretamente nas células. Economiza um tempo inacreditável, é altamente dinâmica. É isso que mantém o autometabolismo dos insetos. Uma vez a Unicamp perguntou-se assim, a que se deve os movimentos das asas dos pernilongos, fazendo aquele barulhinho ensurdecedor da zumbidinho, né? Bzzz. Como que ele consegue manter? A gente não consegue imitar isso aí em momento algum. Como é que ele consegue manter a velocidade? Através de um alto metabolismo. Como? Através da respiração traqueal fornecendo oxigênio diretamente às células. Só tem um probleminha. Alto metabolismo, alto trabalho, gasta-se muita energia. Gasta-se muita energia, gasta-se a célula morre. Então, alto metabolismo em detrimento ao tempo de vida.
eles têm um tempo de vida muito curto. Tem insetos que duram semanas, alguns dias, outros, né, 24 horas, tá bom? Então, alto metabolismo, tempo de vida curto. Aí, o que fizeram os aracnídeos? Porque o traqueal aparece nos insetos e nos miriápodas, lacraias, centopéias, que são os antecessores dos insetos, tá bom? Então, o que fizeram os aracnídeos? Fizeram uma respiração com as mesmas traqueias dos insetos, só que associada ao sistema circulatório sanguíneo. Então, aqui o sangue vai transportar o oxigênio e vai diminuir, certo, esse metabolismo e o tempo de vida vai ser maior. Filo traqueal, pulo traqueal, eles aparecem nos aracnídeos. Então, a gente vai ver 5 tipos de respiração. O mais primitivo, o mais simples, é o cutâneo, por difusão, tegumentar, pele, poríferos, quinidários, vermes, anelídeos, tá? E mais simples. Aí o branquial é aquático, todos aquáticos, o pulmonar é terrestres, geralmente os vertebrados, tem exceção. Por exemplo, o caracol, o caramujinho ali do jardim, pessoal, ele tem uma respiração pulmonar. Existem alguns peixes pulmonados. Por exemplo, a piramboia. A piramboia é um peixe do São Francisco. Na época favorável, ela respira por brânquias. Na época desfavorável, ela emite um tubo até a boca e pega o ar atmosférico. A gente fala que é pulmonar. Pegou o ar atmosférico, só pode ser ar, ela é pulmonar. Tá? Agora, existe um peixe na Amazônia, no Amazonas, chamado de pirarucu. Ele sai, ele voa, é chamado de peixe voador. Tem até uma asinha, para pegar o oxigênio, como fazem os cetáceos. A baleia, o golfinho, o boto, eles são mamíferos, logo respiram por pulmões. Mas de tempo em tempo eles têm que, né, ir até a atmosfera para pegar o oxigênio. E eles têm uma reserva muito grande disso, ok? Bom, o sistema traqueal, só para acabar, tá bom? O sistema traqueal, pessoal, a respiração traqueal, ela não precisa do sangue. Ela não tem, eu escrevi aqui no final, acho que não vai dar, vou tentar isso, mostrar aqui. Ela não possui pigmentos no sangue. O sangue dela é chamado de linfa. O sangue de uma barata, ele transporta nutrientes, excretas, hormônios, mas não transporta oxigênio e CO2. Então não existe relação entre respiração e circulação nos insetos, ok? Para quem tem o sangue transportando o oxigênio e CO2, existem alguns pigmentos. O nosso pigmento respiratório é a hemoglobina, aquele pigmento vermelho, rico em ferro, transporta oxigênio e CO2, oxihemoglobina, carboxihemoglobina, a gente vai falar isso na próxima aula, tá bom? Hemoglobina aparece também nos anelídeos, nos moluscos, tá bom? E crustáceos. Mas nesses animais é mais comum a hemoeritrina, que é um pigmento vermelho, rico em ferro, certo? Que aparece nos moluscos, nos crustáceos, nos anelídeos. E os anelídeos minhoca, ele tem um sangue verde, que é a clorocruerina, tá bom? Agora, alguns animais têm, sim, eles, o sangue azul. Sangue azul, hemocianina, rico em cobre. Ele aparece, eu sempre relaciono assim, sangue azul, nobre, reis, né? muita grana, rico. E quem tem sangue azul? Ah, que precisa de muita grana, caro. O que é caro? Frutos do mar. Então, tem os crustáceos, camarão, lagosta, tem sangue azul. Os moluscos, lula, polvo, né? Tem sangue azul. Certo? E as aranhas têm sangue azul, tá bom? E existe um último que eu coloquei aqui, a vanadina, que tem como o metal que transporta oxigênio e CO2, o vanádio, certo? É um pigmento incolor, tá? Então, hoje a gente falou sobre sistema respiratório, a respiração que faz trocas gasosas, né? Para metabolizar e fornecer energia, tá bom? E aí, a próxima aula eu explico como que é a nossa respiração, ok? Abraço!